Bom, a análise de correlação, ela vai um passo além do que a gente viu nessas análises de agrupamento, né? Porque no final das contas, aqui eu estou meio que estudando como as diferentes categorias variam em termos de variáveis. Na análise de correlação, eu vou diretamente fazer cálculos com base nessa métrica de correlação. E aí eu posso fazer os cálculos tanto para grupos quanto para variáveis numéricas diretas. Então, por exemplo, uma das primeiras análises que a gente olha de correlação, que é tipo, vamos começar o nosso trabalho, é a gente avaliar quais são as variáveis que mais influenciam uma determinada variável-alvo. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, e lembrando, a gente só olhou variáveis numéricas, então eu vou pegar o meu data frame e vou selecionar todas as colunas, então vou force in df, se a coluna starts with, se a coluna começar com QT, ou se a coluna, vamos colocar isso aqui, que eu sou preguiçoso, começar com nu, então aqui eu selecionei todas as colunas numéricas, ok? Então eu vou pegar aqui e vou colocar, vou dropar qualquer coluna que seja totalmente nula, vou dropar todas as linhas onde o IDEB é nulo. Então veja. Subset. Ah, tá. Faltou eu somar aqui com o IDEB que é a nossa variável alvo. Então, beleza. Tenho bastante coisa preenchida aqui. Aí eu vou vir aqui e eu vou. Vou fazer o cálculo de correlação. Isso aqui vai me dar uma matriz gigantesca. Aí eu vou selecionar a minha variável alvo, que nesse caso é o meu IDEB. Eu já estou fazendo enquanto ele faz as contas aqui. E aí eu vou criar uma nova coluna. Veja que tem todos aqui. E aí vai ter uma coluna que vai se chamar IDEB. Então eu vou. Que deve estar lá no final. Então eu vou pegar essa coluna IDEB e eu vou criar uma cópia dela que seja ela em valores absolutos. Porque, como eu falei, a correlação pode ir de valores negativos para positivos. E aí eu vou ordenar os meus resultados pelo valor absoluto de DBI. E aí eu vou dar um head 10 para ver quais são as 10 variáveis com maior valor de correlação em números absolutos. E aí, Booktable, a gente tem aqui quais são essas variáveis. Então a gente vê que, obviamente, o IDBI é o mais relacionado com o IDBI, então poderia filtrar fora essa linha, né, nesse caso, poderia remover esse índice, né, que não é bem uma linha. E aí aqui ele te mostra as outras variáveis que são mais correlacionadas. Importante destacar aqui que correlação não implica em causalidade. Então ali eu estava falando muito de como o QT Desktop aluno influencia positivamente, então a correlação, então poderia comprar mais computadores como uma solução. Em parte, essa correlação, essa conclusão que eu cheguei, vem um pouco de conhecimento da minha base de dados ou conhecimento do meu problema. Eu entendo, e intuição, né? Eu entendo como, sei lá, especialista de negócio, que ter equipamentos como computadores ajudam no aprendizado. Portanto, comprar mais computadores, ou, portanto, ter uma correlação positiva não é surpreendente para mim, e mais do que isso, chegar à conclusão de que comprar computadores poderia ajudar na nota do IDEB também é uma conclusão é, razoável. Né? Então, a inferência de causalidade que eu fiz nas análises anteriores vem de expertise do negócio, vem de expertise do problema. Entretanto, a métrica da correlação em si não pode ser usada, especialmente para alguém que não entende muito do problema, de forma direta, como algo a inferir causalidade. Porque vejam a conclusão, se eu olhasse dessa forma, para a tabela que eu tenho aqui. A tabela mostra que a variável mais correlacionada, depois de DBI, é a quantidade de docentes de cor branca.
que tem numa determinada escola. Então eu posso falar, beleza, então troca todo mundo por pessoas brancas, troca todos os professores por pessoas brancas, aparentemente aluno e gestor também vem depois disso, então troca todo mundo por pessoas brancas, não dá aula para pessoas negras que o seu IDEB vai aumentar. E essa é, obviamente, uma conclusão muito complicada, né? E é uma conclusão que muito provavelmente não está correta. Porque correlação não é igual a causalidade. Por exemplo, uma explicação de por que alunos de cor branca ou docentes de cor branca estão mais altos nessas categorias pode ser, por exemplo, de cidades mais desenvolvidas ou então de localizações mais ricas, né? Que existe de fato essa relação. Pessoas brancas costumam estar ou costumam ter uma qualidade de vida e condições socioeconômicas superiores a pessoas de outras raças ou cor no Brasil. Então, a causalidade não está necessariamente no tom de pele das pessoas, mas sim nas condições socioeconômicas desses alunos ou das localizações geográficas dessas escolas e as comunidades que elas estão atendendo. Então, aí, para eu poder responder definitivamente se o tom de pele está influenciando no resultado do IDEB, eu teria que começar a destrinchar essas outras variáveis que podem influenciar no resultado. E é aí que a gente entra um pouco nas análises de correlação que vem de um agrupamento. Então, por exemplo, se eu pegar aqui agora a minha base de dados e eu quero olhar, vamos olhar, por exemplo, se vamos pegar aqui o DF. Aqui a gente tem, por exemplo, os diferentes estados ou regiões do Brasil. Então, eu posso pegar a região é igual a lambda f co município s-type str 2.0, ups, str.str, e aqui é co-município. Então aqui eu estou vendo as diferentes regiões do Brasil. Na verdade eu não consigo ver a minha coluna, mas basicamente peguei o primeiro dígito peguei o primeiro dígito do município, porque o primeiro dígito do município indica a região do Brasil onde esse município está localizado. Então, eu posso pegar esse primeiro dígito aqui e fazer alguma coisa do tipo: vamos pegar e, para cada região, fazer esse cálculo de correlações, por exemplo. Então, o que eu posso fazer é criar esse DF aqui, e aí vamos aplicar esses outros caras aqui, esse outro negócio todo aqui, boom, e boom. E aí vamos colocar aqui, adicionar região, fatores. E aí agora a gente pode pegar para cada um desses fatores, vamos filtrar for região em 1, ou vamos colocar range 1 a 6, que são 5 regiões do Brasil. Vamos pegar os fatores, filtrar esses fatores pela região. Tirar essa correlação que a gente fez e esses outros cálculos aqui. E a gente vai fazer um display desse cara. Que isso é justamente para mostrar no Jupyter. E eu vou colocar aqui um print região. Eu vou colocar minha região. Aí agora, ele está calculando para a região 1. Essas são os fatores que mais influenciam a região 1. Região 2, esses são os fatores. Região 3, esses são os fatores. Região 4, esses são os fatores. Região 5, esses são os fatores. Olha aqui que interessante, como mudou claramente, mudou muito
os fatores que estão mais correlacionados quando eu olhei para os diferentes grupos. Antes, cor branca estava assim, super destaque com relação a tudo. Mas quando a gente começa a olhar para as diferentes regiões, a gente vai ver que o cor branca some de algumas regiões, que aí vamos ver se eu consigo lembrar de todas. Região 1, se não me engano, é região norte. Região 3 é região sudeste. Região 2 é nordeste. 4 é sul e 5 é centro-oeste. Se não me engano, é isso. Então é norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. Acho que é isso. Então vamos lá. Para a região norte, a gente já tem quantidade de salas climatizadas como a mais alta. Provavelmente as salas climatizadas devem ser poucas e elas aparecem muito mais alto. Eu ainda tenho a cor branca aqui aparecendo, mas agora eu tenho muito mais influenciando no meu resultado são os alunos da zona rural e zona urbana, tá? Que influenciam no meu resultado. Veja que o zona urbana tem uma nota negativa. Ou seja, quanto maior a quantidade de alunos de zona urbana, pior a minha nota do IDEB. E o inverso do rural. Ou seja, as escolas rurais no norte parecem ser mais efetivas. Não é bem isso, é que provavelmente nas zonas urbanas eu devo ter uma quantidade de volume tão grande de alunos para serem colocados nas escolas que a qualidade das escolas pode ser muito pior, por exemplo. E aí isso pode explicar um pouco por que, que a cor branca está influenciando ainda aqui. Quando eu olho para a região Nordeste, aí a cor branca basicamente cai lá para baixo. E o que eu já tenho é os docentes sendo muito mais relevantes no meu resultado. Quando eu olho para a região 3, que é o Sudeste, que é uma das regiões mais desiguais do Brasil, aí eu vejo a cor influenciando diretamente no meu resultado de novo. Quando eu vou para a região Sul, eu volto a ver aqui variáveis mais de equipamentos e assim vai. Na região Centro-Oeste, até me surpreende uma boa parte das questões indígenas aparecer aqui. Bom, eu precisaria estudar um pouco melhor as questões da demarcação de terra indígena para entender por que, que isso pode influenciar. Mas vejam como segmentar o seu problema muda bastante, inclusive nas análises de correlação, e como as análises de correlação me ajudam a entender como eu deveria destrinchar melhor os meus dados e entender o que gera, o que impacta melhor a minha variável alvo.